Shalom, shalom, graça e paz. Aqui quem fala é o profeta Renato Pastene e eu quero continuar hoje a série a respeito do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio, queridos, é o sacerdócio do próprio Senhor Jesus Cristo, ok? A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele é sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso, sobre esse sacerdócio, sobre a natureza e sobre o tipo desse sacerdócio, para que nós possamos, em união com o Messias Yeshua, exercermos também, a partir das regiões celestiais, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, a ordem de Melquisedeque é a ordem sacerdotal mais alta, ok? A palavra diz em Hebreus que quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, era como se Levi estivesse, por meio de Abraão, entregando também o seu dízimo a Melquisedeque. Você se lembra, queridos, que a tribo de Levi, da onde vem os levitas, né? Você sabe que o Senhor estabeleceu a ordem sacerdotal levítica, onde Arão e a linhagem de Arão, eles eram sacerdotes de Deus. Porém, a palavra do Senhor diz em Hebreus que até mesmo essa ordem elevadíssima que Deus estabeleceu, a ordem levítica, até mesmo esta ordem, ela ofereceu o seu dízimo a Melquisedeque, ao Senhor, né, por meio de Melquisedeque. Ou seja, nós vemos aqui que a ordem sacerdotal de Melquisedeque, ela é superior ao sacerdócio levítico, ok? Isso é o que está em Hebreus. O texto de Hebreus, inclusive, fala: vejam quão grande era Melquisedeque. E esta é a ordem sacerdotal a qual pertence o Senhor Jesus. Glória a Deus! Eu entendo que nesses dias, enquanto nos aproximamos do final dos dias, nós precisamos obter uma revelação cada vez mais profunda e maior, exatamente a respeito desse tipo de sacerdócio, para que nós possamos operar em altos níveis da unção de Deus, em altos níveis do governo e autoridade espiritual, para que possamos estabelecer com velocidade os domínios do reino soberano de Deus sobre a terra. Nós estamos em uma mudança de eras. Você se lembra que quando Jesus Cristo se manifestou, João Batista começou a pregar e anunciar no deserto, dizendo: arrependei-vos, pois o reino de Deus está perto. E quando Jesus então se revela, o reino de Deus começa a se revelar por meio de Jesus Cristo, e naquele contexto os enfermos eram curados, os mortos ressuscitaram, os leprosos eram purificados, os pecados eram perdoados, e o reino de Deus estava se revelando e se manifestando naquele tempo.
E agora, conforme nós nos aproximamos do retorno do Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos no tempo de transição das eras. E nesse tempo é o tempo, então, da manifestação gloriosa do reino de Deus, como nunca antes foi visto. É o tempo de todas as coisas serem abaladas, tanto nos céus quanto na terra. E essas coisas serão abaladas por meio de um sacerdócio que carrega o poder do mundo vindouro e que carrega a glória de Deus. Amados, estamos para entrar em um tempo incrível, quando veremos como nunca antes os sinais, prodígios e maravilhas. Como o próprio Yeshua falou, que aquele que crer nele realizará as mesmas obras que ele realizou e obras ainda maiores. Nós estamos caminhando para isso, para um tempo miraculoso. Aleluia! Um tempo de ressurreição de mortos, de curas profundas e poderosas, de milagres nunca antes vistos, de libertação de pessoas e territórios como nunca antes foi visto. Nós estamos entrando em um tempo de salvação e colheita global de almas como nunca antes foi visto. Isso já está se espalhando sobre a terra. E esse fogo e essa glória se espalhará pela terra, conforme também fala Abacuque 2,14, quando diz que a terra ela será cheia do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Está vindo sobre nós a era do reino de Deus. Está vindo sobre nós um tempo apostólico e profético. Está vindo sobre nós. Aleluias, cada vez mais, cada vez mais. Vamos ler aqui o Salmo 110, versos 3 e 4. Ele diz assim: ao mobilizares tuas tropas, teu povo se oferecerá voluntariamente, em santo esplendor, desde o romper da alvorada. O orvalho de teus jovens é teu. Adonai jurou, e não se retratará. Tu és um Cohen, sacerdote, para sempre, a ser comparado com Melquisedeque. Até aqui tá bom. Glória a Deus. Eu quero orar rapidamente. Pai, muito obrigado por esta palavra, esta porção. Eu oro agora pela luz do entendimento de Deus, pela luz da revelação de Deus sobre a vida de cada pessoa que está me ouvindo e me escutando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Veja bem, no primeiro vídeo eu trabalhei o versículo 1 e 2 desse salmo, apontando para o senhorio e soberania de Cristo, no versículo 1. No versículo 2, falei a respeito do cetro do reino de Deus, que é um cetro de equidade, e por meio desse cetro, que está conectado com a mentalidade de Sião, por meio desse cetro de governo, os inimigos são submetidos, são subjugados, e podemos então estabelecer o reino de Deus em meio aos nossos inimigos. Ok, agora eu vou entrar no versículo 3. Amados, esse versículo 3 ele é muito impressionante, ele tem aqui uma expressão muito forte, e ele traz uma característica do sacerdócio de Melquisedeque
que eu poucas vezes escutei, ou quem sabe eu nunca escutei alguém trazer essa característica. Mas é a característica do guerreiro. Olha só, o texto diz que ele começa dizendo: ao mobilizares tuas tropas, aqui falando sobre o Messias, sobre Jesus, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, diz que quando ele mobilizar as tropas, o teu povo se oferecerá voluntariamente. Então nós vemos aqui que existe uma característica do guerreiro dentro desse sacerdócio. Ele é comandante de tropas. E quando ele assumir governo e poder e autoridade, as tropas, os exércitos de Deus, eles se apresentarão de uma forma voluntária ali para a batalha. Isso é muito interessante, porque até mesmo quando nós vemos em Gênesis a figura de Melquisedeque, ela está dentro de um contexto também de guerra e de batalha. Você se lembra, Gênesis 14, Abraão, ele saiu para uma guerra contra reis. E Abraão também tinha essa identidade, ele era um rei do Senhor. E Abraão, ele sai para aquela batalha, para aquela guerra, ele prevalece e ele traz ali a libertação, ele traz ali os despojos de guerra. Ele se apresenta no Vale do Rei, e quando ele está ali no Vale do Rei, vem Melquisedeque se encontrar com ele. E quando Melquisedeque se aproxima e se apresenta ali, ele vem para abençoar Abraão. Ele traz pão e ele traz o vinho. E ele abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo. E Abraão, naquele momento, também entrega, para Melquisedeque o dízimo dos despojos daquela guerra. Então você vê que Melquisedeque se manifesta, Melquisedeque se revela em um contexto de batalhas de reis. Ou seja, uma batalha importante. Quando Abraão se engajou em uma batalha importante, e quando Abraão prevaleceu naquela batalha, ele teve o encontro com Melquisedeque. Isso é interessante, porque eu creio que as verdadeiras batalhas espirituais, ou quando nos engajamos com as batalhas de importância no reino de Deus, nós estamos sendo introduzidos para algo maior. Quando Abraão ele se dispôs a pelejar, quando Abraão ele adestrou as mãos dele para o combate, e quando Abraão assumiu essa posição, essa postura de lutar, de guerrear as guerras importantes, ele foi introduzido então em uma bênção maior, ele foi introduzido em uma liberação maior de governo e de autoridade sobre a vida dele. Isso é muito interessante, porque da mesma forma Davi, você percebe que Davi ele era um guerreiro, e como guerreiro ele guerreava as guerras de Deus, porém depois ele é estabelecido então como um governador. Até mesmo quando Davi estava para ser ungido rei, o povo falou: não é ele que guerreia, não é ele que vai adiante das nossas tropas? E o povo reconheceu em Davi então aquele guerreiro vitorioso, aquele guerreiro triunfante,
Israel reconheceu em Davi um coração que estava disposto a assumir um risco de pelejar, de guerrear, de batalhar as guerras de Deus. Ou seja, era necessário encontrar um coração corajoso. Era necessário encontrar um coração intercessor para que ele fosse aprovado para receber o governo e a autoridade. Isso é muito forte. E nós vemos aqui, queridos, que Jesus Cristo, exercendo o sacerdócio segundo essa ordem sacerdotal de Melquisedeque, quando ele se apresenta, verso 3 do Salmo 110, ele mobiliza tropas. Então essa é a primeira característica do guerreiro que nós temos aqui nesse texto. E o texto diz que o povo se oferecerá voluntariamente. E continua dizendo assim, em santo esplendor, desde o romper da alvorada, o orvalho de teus jovens é teu. Preste atenção. Aqui temos algo muito poderoso. O povo se apresentaria com o coração disposto. Mas não apenas isso. O povo se apresentaria em santo esplendor. E eles seriam como o orvalho da alvorada. Olha só, temos duas figuras aqui. Temos aqui um povo que se apresenta em santo esplendor. Uma outra expressão poderia ser com ornamentos de santidade. Primeira figura. Segunda figura, esse povo, ele carrega a juventude, ele carrega o frescor como do orvalho, ele carrega o rejuvenescimento como do romper de um novo dia. Eu quero explicar essas duas figuras. Primeira figura, então, o santo esplendor. Queridos, esse povo é um povo cheio da glória de Deus. É um povo que tem vestes de santidade. É um povo que se adornou de pureza e de consagração. Então, não é qualquer povo. Não é qualquer exército. Mas é um exército que brilha com a santidade de Deus, que brilha com santo esplendor, que brilha carregando a própria glória de Deus. Aleluias! Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eles são como o orvalho do amanhecer. O orvalho do amanhecer mostra algo muito fresco, mostra algo muito novo, fala de algo muito puro e novo. Esse exército será um exército renovado, será um exército que recebeu de Deus o renovo, assim como aquela águia, né, que se renova, como diz Isaías 40, que fala: correrão, mas não se cansarão, caminharão, mas não se fadigarão. Os que esperam no Senhor serão como águias, voarão como águias nos lugares altos. Eu creio que é dessa forma que esse exército será. Ele terá uma característica, não será um exército destroçado, cansado, amargurado, um exército aborrecido, não será um exército carrancudo, não. É o poder da ressurreição que estará sobre esse exército. São pessoas que foram renovadas por Deus, são pessoas que foram curadas dos seus traumas, das suas mazelas, das suas dores, pessoas que
as vestes velhas foram removidas e foram vestidos de vestes novas, de vestes limpas. São pessoas que carregam esse frescor. Porque, amados, uma característica do céu, e no primeiro vídeo eu citei o 7º céu, inclusive eu tenho um curso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você pode procurar. Eu tenho um curso, os 7 céus, onde eu falo das dimensões celestiais, eu falo a respeito do 3º céu, do 4º, 5º, 6º e 7º céu. Uma característica das dimensões de Deus é que são ambientes onde existe o frescor. O céu é um lugar de novidade, de vida. Por isso que a nossa vida espiritual em Cristo Jesus, ela é uma vida de novidade, de vida. Amém? Amados, esse é o exército que se apresentará, que funcionará dentro da ordem de Melquisedeque. E um detalhe aqui, nesses últimos tempos, muitos jovens farão parte desse movimento, farão parte desse exército que o Senhor estará levantando nos últimos dias. E esse exército, queridos, ele virá para estabelecer um novo dia. Ele virá para estabelecer uma nova era. Eu quero prosseguir e finalizar aqui com você. O versículo 4, então, é o texto que expressa no Antigo Testamento que o Messias, Jesus Cristo, ele é da ordem de Melquisedeque. Ele diz: Adonai jurou e não se retratará. Tu és um sacerdote para sempre, a ser comparado com Melquisedeque. Amados, eu quero agora orar com você, para que você cresça nessa revelação e que você faça parte, que você participe de tudo aquilo que o Senhor estará fazendo nos últimos dias. Pai, aleluias, em nome de Jesus, eu quero agora orar pelos meus irmãos, amigos, que o Espírito Santo, Deus, venha sobre a vida deles. Eu quero te pedir, Pai, que a iluminação do Espírito Santo venha sobre a mente, o coração, a vida deles. Pai, remove os véus, remove as vendas, que nós possamos compreender a grandeza, a majestade, a glória do reino de Deus, que possamos compreender a potência, a força do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que nós possamos compreender aonde Ele se assenta, aonde Ele está e qual é o domínio dEle, para que juntamente com Ele, nas regiões celestiais, nós possamos estabelecer com autoridade o reino de Deus sobre a terra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Se você não está inscrito no canal, se inscreva aqui no meu canal, deixa aí o seu like. Que Deus abençoe a sua vida. E se você desejar também adquirir o meu e-book, A Nova Era Melquisedeque, na descrição do vídeo eu também vou deixar o link para o e-book. Nele eu falo a respeito de alguns aspectos do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E eu creio que ele será abençoador, encorajador para a sua fé e para a sua vida. Que Deus abençoe você grandemente. Shalom, shalom.